Ora, estamos a gravar mais uma vez, é um prazer. Espero que estejam bem, em qualquer que seja o local e a hora em que nos estejam a captar, entre aspas, e vamos então continuar com o nosso livro, O Pequeno Livro do Investimento, de John Bogle. E, ao contrário do que fiz no último capítulo, em que o estendi um pouco, neste momento resolvi dar-vos aqui aquilo que é o conteúdo, de uma forma bem sucinta, do terceiro e do quarto capítulo do Pequeno Livro do Investimento, de John Bogle. Mais uma vez, o autor continua de uma forma muito simples a fazer-nos o paralelismo, afirmando que realmente é melhor segurar um fundo de índice e os chamados ETFs que se mantêm do que, portanto, obter fundos mútuos e confiá-los a administradores, brokers e outras, portanto, outros compostos ou outros derivados que por aí hajam no mercado. Portanto, o autor fala-nos da navalha de Ockham, que Guilherme de Ockham foi em 1320, portanto, um cientista que dizia que quando existem várias soluções para um problema, escolha a mais simples. As entidades não devem ser multiplicadas desnecessariamente. Ou seja, aqui o que Bogle nos está a evidenciar é que realmente as provas são consistentes. As boas empresas com o tempo superam as más empresas, os fundos de índice bem escolhidos e ir alocando um pouquinho todos os meses consistentemente consegue fazer com que os retornos nos deem acima da inflação. E com os juros compostos, depois esses retornos vão ter um efeito cada vez mais à vista, entre aspas, numa questão de longo prazo. Advertência: dos 360 fundos mútuos de ações existentes quando o primeiro fundo de índice foi formado em 1976, só 74 permanecem, mas o fundo de índice persiste. Portanto, mais uma vez, Bogle, o Standard & Poor's, se alguém o comprou nesta altura, ele continua aí e as taxas são as mesmas e os retornos que têm sido dados ao investidor têm sido os mesmos ao longo do tempo daquilo que é a média do mercado que não é batida, e eu já disse isto aqui, por cerca de 97% dos fundos. É uma loucura como é que as pessoas continuam a confiar em certas pessoas para portanto, guardarem o seu património, e então elas próprias não assumem, digamos que o poder pelas suas próprias contas e por aquilo que é as suas próprias poupanças. Regras implacáveis da humilde matemática. 96% dos fundos, segundo David Swensen, não conseguem igualar ou superar o fundo de índice da Vanguard 500. Portanto, perdem por uma margem destruidora de 4,8% ao ano. Nós já vamos ver o que é esta margem destruidora. Com a passagem do tempo, esta percentagem de perda denota-se de uma forma completamente destrutiva mesmo, como diz David Swensen, também um grande investidor. Regras implacáveis da humilde matemática.
Já Sófocles dizia: lembre-se ao estrangeiro de que a matemática é a primeira das ciências e a mãe da segurança. Brandet diz que a virtude é a misteriosa capacidade de reconhecer o óbvio, pisar com impunidade as leis humanas e divinas, obcecados com a ilusão que 2 mais 2 é igual a 5. Portanto, aqui os resultados da especulação, vistos também por um cientista. Ou seja, é claro como a água que os traders e os especuladores estão constantemente a fazer compras e vendas e com isso há taxas e comissões em cima da mesa. Quem aloca o seu dinheiro e quem vai investindo com persistência num fundo de índice, pagando a mesma taxa e sabendo quais são os ativos, vai tendo a certeza do que o que está a fazer e vai tendo esses resultados e não dá essa responsabilidade a outro que lhe está, digamos que, a gerir o seu futuro financeiro por detrás de um pano que ele nem sequer ou ela vê. Aqui a tirania dos custos vs o conceito de Bogle, aqui vê-se, portanto, bem ao longo do tempo o tal efeito destrutivo. Portanto, uma pessoa que investe 10.000 euros, nos primeiros 10 anos consegue obter 19.700 euros num fundo de índice como o índice do Standard & Poor's 500. Aqui, para um fundo mútuo, ela vai ter também ganhos, mas 16.300. Ao fim de 20 anos, já alinha aqui em relação ao fundo mútuo e ao fundo, digamos que de índice, se começa a desvanecer e depois chegamos a cerca de 30 anos, 76.100, passa a uma diferença 43.200 no fundo mútuo, 149.700, 40 anos, para 70.400, vejam bem, e depois 294.600 para 114.700. Quem investiu no fundo mútuo ao final de 50 anos tem 294.000 euros e 600 e no fundo de índice, quero dizer, no fundo mútuo tem apenas 114.700. 294.000 menos os 114.000 é aquilo que basicamente os administradores, os brokers, toda aquela gente que geriu esse fundo mútuo, entre aspas, tirou ao seu cliente. E quanto mais tempo passa, mais retiram ao cliente e mais o investidor perde o seu poder de compra. Com a formação dos juros compostos, os primeiros anos os anos em que se denota menos alavancagem, entre aspas, mas alavancagem positiva, ou seja, menos retorno do investimento, mas com o passar dos anos, os juros compostos, já Einstein dizia que são uma autêntica maravilha da natureza e quanto eles começam a operar numa perspectiva de longo prazo, a subida daquilo que são os nossos ganhos torna-se algo quase exponencial. Não é por acaso que o Warren Buffett, a grande parte da fortuna que ele começou a fazer foi a partir dos cerca de 60 anos. Até aos 60 anos, eu acho que pouca gente ouvia falar do Warren Buffett, mas a partir dos 60 anos
e depois da consistência e da persistência de continuar investindo sobre os juros compostos e sobre o retorno dos dividendos, o Warren Buffett tornou-se mesmo o melhor investidor do mundo. Por isso é que eu vos estou aqui constantemente a bater na cabeça, entre aspas, e a lançar-vos este desafio, que mesmo que comecem com pouco, mas se o fizerem persistentemente e com consistência, vocês vão ver retornos ao longo do tempo. É preciso saber esperar, é preciso ter paciência, mas se realmente soubermos ter essa resiliência e essa paciência, também nós vamos conseguir, entre aspas, comprar um pouco daquilo que será o nosso respirar mais, de uma forma mais aliviada no futuro e poder estar mais à vontade depois de inclusivamente deixarmos de trabalhar. Até à próxima!